Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei que horário que você está assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo ao canal do Religare. É bom ter você de volta aqui, né? Eu sou o William. Eu sou o Pastor Brito. Eu sou o Luiz Henrique. E nós somos O Religare. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida do Pastor Brito, né? Esse homem que a gente conhece aí há 3 anos e pouquinho, 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. E tem sido uma bênção em nossas vidas, né? Então nós queremos saber, assim, do Pastor Brito, como é que foi o princípio da caminhada do pastor? A seguinte, boa noite para você, né? Deus abençoe. A minha caminhada, ela começou no meio da caminhada, né? Assim, a minha caminhada com Deus começou no meio da minha vida também de cristão. Porque eu era um cristão, só que um cristão nominal. Eu era filho de pastor, filho de crente, ia na igreja, tocava, cantava, mas eu não era nascido de novo. Entendeu? E isso a gente não sabia na época. Eu me mantenho, nós somos em 8 irmãos. Dos 8 irmãos que somos, só 3 que se firmou assim. Por quê? Porque a minha mãe orou por nós e disse: Senhor, não quero que esses 3 meninos vão para o mundo igual os outros mais velhos. E ela disse: eu quero 3 caixões saindo daqui, ó. Eu quero que o Senhor leve eles, mas não deixe o diabo destruir a vida deles. E Deus manteve nós servindo a Ele. Então, assim, graças à oração da minha mãe, e a gente ficou servindo a Jesus, até que um dia eu tive o meu encontro com Deus. Isso foi em 79. Então, eu tive um encontro com Deus, fui batizado com o Espírito Santo. Eu sei que a minha vida, então, começou a mudar. A gente tinha um temor, né? Porque foi criado na igreja, sabe? E Deus colocou isso em nós, um temor. Deus colocou para nós não enveredar para o caminho do mal, sabe? Foi incrível. Não tinha condições, a gente não conseguia ir para o mundo. Que é diferente do medo, né, pastor? Do medo, é. Os outros meninos chegavam a 16, 15, 16 anos, mundo. E eu não, a gente não conseguia, sabe? Era uma coisa assim que segurava nós. A gente cantava na igreja, cantávamos em trio, solo, depois tínhamos banda, mas eu tive que me converter. Aos 16 anos, 17 anos, eu me converti, tive encontro com Deus. Aí, então, comecei uma nova vida, né? Uma diferença. Não digo que eu comecei já supimpa, né? Aquele crentalhão. Não, tropeçando ainda, fraquejei ainda. Depois eu casei, ainda continuei. Mas já, quando eu casei com 20 anos, eu já comecei, então, a ajudar no trabalho da igreja. Quer dizer, com 16 anos eu já ajudava o meu pai no trabalho da igreja. Eu já dirigia os cultos, já cantava com ele, já gostava dessa coisa de cuidar das pessoas, de pastorear, né? Então, mas com 21 anos eu comecei então aqui no Cendron, a primeira congregação da Assembleia de Deus do Cendron. Eu e o irmão Emílio, o pastor Emílio Medeiros, que mora em Jaraguá do Sul, ele era aqui da Emílio Talma, né? Assim a gente começou a dirigir o trabalho lá. Então, nós começamos ali então a trabalhar com igreja, né? Esse foi meu passo a minha entrada, dizer assim, no ministério e na igreja como um novo nascido. Ô pastor, uma pergunta que eu estava pensando já antes de começar o vídeo. O pastor nasceu já numa cultura, né, da religião, né, da igreja. Então, para quem nasce assim, já é diferente de quem nasce fora da igreja. Sim. Né? São visões muito diferentes. Uhum. E o pastor foi crescendo, o pastor conseguia ver que tinha pessoas que vinham de fora e tinha pessoas que já estavam na igreja, mas que não eram. Não estavam em Cristo, e talvez maus testemunhos, coisas. E o que fez o pastor nunca sair da igreja, né? O pastor sempre, mesmo anos dentro da igreja, sempre continuou firme, sempre continuou no ministério, honrando a Deus, né? E o pastor está me entendendo? De conhecer os dois lados, de saber a parte de que a igreja não é perfeita, porque o ser humano não é perfeito, né, pastor? E o pastor nunca ter se desviado, né? Não, nunca. Assim, ó, antes de eu ter essa experiência com Deus, antes de eu começar a conhecer, estudar teologia e entender o plano de Deus, para mim era tudo normal. As pessoas vinham, se convertiam, às vezes não se convertiam, ficavam crente, né? Mudavam de religião e ficavam igual a mim. Que eu também não era convertido, eu era só filho de crente. Então para mim era normal, é como uma cegueira, tu não entende isso. Quando tu lê a palavra, quando tu estuda a palavra de Deus, tu vê que Jesus disse que eu preciso nascer de novo, e para eu nascer de novo eu tenho que morrer,
Aí eu comecei a perceber de onde Deus me tirou e como é que foi essa mudança. Nunca voltei, nunca fui para o mundo, mesmo na minha adolescência, porque o Senhor me segurou. Ele tinha um plano com a minha vida. Amém. Sim, quando eu tinha 17 anos, em 78, Deus disse que eu ia ser pastor. Ele disse, tu vai ficar no lugar do teu pai. E meu pai era pastor. Aí passou 20 anos. 20 anos depois eu fui consagrado a pastor. Então, mas foi Deus, somente Deus que me segurou. Não era bom. A minha tendência era pecado, porque eu era carnal. Quando eu nasci de novo, tive um encontro com Jesus, ele mudou, começou a mudar a minha vida. Aí então eu fui só abrindo a mente, entendendo o plano de Deus. Mas ele não caí por causa do Senhor. E hoje eu não caio por causa do Senhor. Ele que me mantém a vida de pé, pela graça. Como a história do pastor ela é bem diferente dos outros testemunhos, né? Eu queria aproveitar assim e pegar, como o pastor trabalhou já em outras cidades, né? Já trabalhou em diversas congregações. Qual foi o momento assim que o pastor acha que foi o momento mais difícil do ministério do pastor, por exemplo? O fundo do poço. O fundo do Você poço. teve o fundo do poço nas drogas. Eu tive o fundo do poço. Não que eu estava no fundo do poço, mas assim, aquele momento que tu diz assim, agora só tu, só o Senhor. Como eu disse, Deus, se tu não me salvar, eu morro. Se eu te largar, tu morre. Então, eu fui assim. Eu sabia que se eu não confiasse no Senhor naquela hora, eu não sabia nem para onde ir. Eu era pastor em Morro da Fumaça, né? Lá no sul de Santa Catarina. Eu cheguei lá em 97, em novembro de 97. Em junho do outro ano, houve uma sedição, uma divisão, né? Um grupo de pessoas se reuniu, não gostava do meu trabalho, não gostava do ensino da palavra. Eu não vou criticá-los nem, sabe? Mas eles não concordavam. E daí se separaram. E nós tínhamos umas 60 ovelhas, 60 pessoas na igreja. Dessas 60 pessoas, saíram 54. Nossa. Eu fiquei com seis pessoas. Dali Deus. eu tinha que pagar aluguel da casa onde eu morava, pagar o telefone e me sustentar. E nós sabemos que o pastor... vivia da obra. Eu vivia da obra, eu ganhava da igreja para me sustentar, eu tinha um salário. E de repente eu fiquei sem o salário. Então isso foi um momento ruim, porque eles me caluniaram, disseram um monte de coisas que, sabe, que não era mentira, porque eles não tinham como me tirar. Então eles tinham que apelar para algum artifício de moral para me caluniar, para ver se eu saía, né? Se me tiravam. E como nada foi provado, e até hoje está lá, o pessoal sabe, eu tinha uma vida ilibada com Deus, e testemunho fiel, eu fiquei. Então a gente levou assim 6 anos para recuperar de novo o nosso nome, recuperar o nome da congregação, porque a igreja ficou totalmente abalada. Porque dizia, então, ficou aquela pecha de que o pastor que estava ali tinha problemas sérios, morais, problemas isso, problema daquilo. Que prova, né, pastor? Foi uma prova muito grande. Então eu chegava numa loja e quando eu dava o meu nome, que eu era pastor da igreja tal lá, eles olhavam para mim, sabe, tipo assim, né? Então é complicado, foi bem complicado. Sorriso amarelo. Sim. Foi assim um desestímulo total, né, pastor? Total. E o pastor não largou o osso. Né? Não, até por incrível, na noite que houve a divisão, a mulher do meu pastor dentro do carro, nós entramos no carro, era dia 6 de junho, nunca esqueço dessa data, frio. Ela disse para ele, para o esposo, José, nós temos que levar o César embora, Cezinha, porque eles vão destruir a vida dele aqui. Eles estão assim, querendo o couro dele. Aí eu disse, não senhora, eu não saio daqui. Deus me chamou para cá, Ele vai me manter. Amém. Aí o pastor olhou para mim e disse, Nina, o Cezinha tem razão. Se ele for embora, eles vão dizer que ele realmente estava com culpa no cartório. Ele tem que ficar e se manter firme. E foi isso que nós fizemos. Foi preço caro. A gente sofreu. Nós comemos pouco, tivemos problemas financeiros, a gente passou quase fome, fomos sustentados por Deus, mas Ele fez o que tinha que fazer. Foi restaurando, deixamos uma congregação depois de mais de 25 pessoas, né? Mas assim, foi tremendo, foi bem complicado. E já se aproveitando, né? Eu sei que não tem como a gente mensurar, ou como a gente tabelar um momento melhor, assim, mas quais que são os momentos que mais alegram um pastor, assim? Mais alegram o pastor, o que mais alegra um pastor, pra mim, tá? É quando eu vejo uma pessoa entrar na igreja e dizer assim,
eu quero nascer de novo. Eu preciso de Jesus. Ou o Luiz, e diz, pastor, eu tive encontro com Deus, quando o Senhor me ensinou, quando o Senhor me mostrou, eu tive encontro com Deus. Jesus mudou a minha vida. Gente, não existe preço que paga isso. Não tem. Você ouvir da pessoa assim, olha, o Senhor fez diferença. 25 anos depois, eu estou numa congregação lá no Água Verde. Uma irmãzinha chega para mim e diz assim, pastor Brito, o senhor não lembra de mim? Lembra? Olha, irmã, é assim, há 25 anos atrás, o senhor pregou na congregação assim. E isso impactou a minha vida e mudei. Nunca mais fui. Eu disse, o quê? Aleluia. Eu chorei, eu disse, nossa! Eu fiquei assim, 25 anos depois, ela lembrava e ela veio dizer isso para mim. Isso não tem preço que paga. Tu saber que tu foi responsável com Deus para resgatar, para tirar uma pessoa da mão de Satanás, de ela evitar de cair. Isso, gente, é maravilhoso. É o ápice. Quando o trabalho visa a salvação de almas, é o que acontece, né, pastor? É quando tu trabalha nesse objetivo. Se tu queres encher a igreja, para encher a igreja é fácil. Eu prego lá para maciar o ego do pessoal, prego palavrinhas bonitas de vitória, que eu levanto a moral do pessoal. Nossa, eu vou vir aqui nessa igreja, porque esse pastor, nossa, ele só fala coisa bonita, aquilo que eu gosto de ouvir. Quando eu pregar aquilo que Deus quer falar, eles vão embora. Pastor, tem alguma passagem bíblica que o pastor ama muito ler, algo assim que, sabe, é claro que o pastor, né, tem a Bíblia na cachola bem mais que a gente, mas uma passagem que o pastor sempre lê, o pastor sempre fala, aquela palavra sempre fala fortemente com o pastor sempre gosta de falar daquela palavra. Salmo 37, 4 e 5. O pastor... Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Veja só, confia nele, e Ele tudo fará. Isso aqui, gente, é a minha bandeira. Eu descanso nele. Por mais fraco que eu esteja, tropeçando às vezes, mas eu descanso nele. Porque eu sei que ele vai me levantar. E o Marcos 11, 23 que diz, se tu disser esse monte, lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim como você falou, vai ser feito. Amém. Isso, para o cristão, é muito essencial. Essa é a minha palavra. Sei que muitas pessoas têm a visão de que um pastor é aquela pessoa que quer tirar dinheiro da igreja, né? É verdade. Gente, a gente pode falar, eu e o Luiz conhecemos o pastor César de muito próximo, assim, muito próximo. E muitos pastores são assim como o pastor César. Pessoas humildes, né? Pessoas que trabalham em prol do reino de Deus, não em prol... Não generalize, não faça não em prol de dinheiro. Pastor César, o que mais entristece um pastor? O que mais entristece um pastor é o oposto daquilo que eu falei. É quando tu perde uma pessoa, que ela sai e diz, eu não quero mais servir a Jesus. Isso quebra. Porque tu sabe que aquela pessoa está virando as costas para o Senhor. E o Senhor é o que amou ele e morreu por ele. É verdade. Isso a gente que o pastor começou a treinar muito, eu e o William, muito nessa questão de ganhar almas, né? E a gente foi ganhando algumas almas, discipulamos alguns saíram, e olha, é uma tristeza realmente, que a gente assim, todo dia a gente não se conforma. Se você quer alegrar alguém, alegre alguém que esteve de joelho por você, alegre alguém que orou por você, alegre alguém que chorou por você, pela sua alma, né? Eu sei que muita gente orou por mim, muita gente orou por Luiz, eu fui alguém que orou pelo Luiz, e assim Deus trouxe, né? E Deus pode de repente trazer você, alegre essa pessoa. Às vezes você só está ouvindo essa palavra porque alguém estava ajoelhado no quarto, indo para o trabalho, pensando em você, botando o teu nome nas orações ou derramando lágrima, enquanto muitos não derramam uma lágrima por você. Às vezes tem um que está lá derramando lágrimas. Ou até um vizinho que você nem conhece, mas aquela pessoa, o Espírito Santo falou que devia orar por você, e aquela pessoa está orando por você, e você está ouvindo essa palavra. Não deixe essa palavra escapar, deixe essa palavra entrar. Não despreze. Bom, podemos encerrar. Eu quero fazer mais uma pergunta para o pastor antes de nós encerrar. A gente tem que aproveitar esse momento, né? O William está fiado hoje. Pastor Brito, a gente fez um versículo bíblico, né? Eu queria saber assim, porque o pastor é músico, toca violão, é verdade. Né? Canta. Teve em banda, canta uma canção. Uma canção.
Batiza-me. Ah. Foi mais que me marcou. Batiza-me. Essa música me marcou, me quebra. Essa música do Fernandinho. Né? Fernandinho, Isso, Fernandinho. batiza-me. Um abraço, Fernandinho, se estiver assistindo nosso vídeo aí. É isso aí. Eu acho que por hoje é o que nós temos para falar, né? Então eu quero agradecer você por ter participado do nosso testemunho, ouvido o nosso depoimento, aquilo que Deus fez na minha vida, na vida deles também, mas hoje foi da minha vida, né? E essa é a minha história, um pouquinho da minha história. Ela é longa, tem muitas coisas lindas e tristes também para falar, mas outro dia a gente pode comentar. Deus lhe abençoe, né? Fica a despedida do Luiz. Um forte abraço, é uma alegria e um prazer muito grande saber que você está aí do outro lado ouvindo o Evangelho do Senhor, viu? Amém. Que Deus abençoe. Um abraço meu também. Deixar meu abraço também e deixar um recadinho aí para você que assistiu esse vídeo até o final. Curta, compartilhe, deixe seu like aí. E se tiver alguma pergunta para fazer para o Pastor Brito, manda aqui nos comentários. Aqui a gente vai deixar, talvez por aqui, um outro vídeo sobre os nossos testemunhos. Talvez você não viu ainda, está vendo primeiramente do Pastor Brito. Um abraço para você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.